Boa noite, amados. A paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Louvado seja o Senhor por nós podermos estar reunidos ainda mais uma semana, mais uma vez, mais uma oportunidade de juntos adorarmos ao Senhor. Eu não estou gravando vídeo hoje, porque a maioria já sabe, eu estou com Covid e eu não tive coragem mesmo de fazer uma maquiagem, de fazer uma escova no cabelo. Então hoje vai ser por áudio mesmo e eu tenho certeza que a presença do Senhor será a mesma, tanto de perto quanto de longe, tanto visível quanto só audível, porque nós somos uma grande família, a família de Cristo. E é justamente sobre família que eu quero falar nessa noite. Mas antes disso, vamos orar. Querido e amado Pai, perdoa as nossas falhas, as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, aquilo que nós fazemos, conscientes ou até mesmo inconsciente. Perdoa, Senhor, até mesmo aquilo que nós deixamos de fazer. Ajuda-nos a vencermos a tentação e ensina-nos, Pai, cada dia mais a perdoarmos quem nos ofende. Senhor, em nome de Jesus, visita agora cada casa, cada família, cada pessoa que ouve a minha oração nesta noite. Visita, Senhor, a casa física, a casa espiritual, a casa emocional. Que nada fique encoberto aos teus olhos, mas que tudo seja revelado segundo a tua vontade perfeita. Pai, eu te peço também, visita, Senhor, cada orfanato, cada asilo, casa de repouso, instituições, presídios. Pai, em nome de Jesus, onde houver um filho teu desviado, resgata, Senhor. E aonde houver um filho que ainda não te conheceu, que ainda não te reconheceu, envia pessoas, envia meios para que ele possa se achegar mais e mais no Senhor. Paizinho querido, eu te peço agora, em nome de Jesus, que todas as pessoas que estiverem enfermas, sejam quais forem as enfermidades, que o Senhor entre agora com a provisão, com o bálsamo de cura, com o refrigério que vem do alto e traga para esta pessoa a cura de todas as enfermidades. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos, abre os ouvidos, abre o coração, para que todos venham entender da tua palavra nessa noite e coloque em prática, assim como o Senhor diz que devemos construir a nossa casa sobre a rocha, que essas palavras sejam ditas sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Abram a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 24. A palavra do Senhor diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é uma palavra tão forte,
e que muitas vezes nós olhamos para ela, lemos, até pensamos, a casa tem que realmente ser construída sobre a rocha é Cristo, mas será que nós estamos colocando em prática tudo isso? Sabe, nós tivemos muitas perdas familiares ultimamente e não só eu, como muitas pessoas que estão me ouvindo, foram perdidos filhos, esposo, esposa, foram perdidas pessoas que a gente amava. E aí a minha pergunta é: o que nós, como cristãos, estamos fazendo com as nossas famílias? O que nós mais observamos dentro das famílias, por incrível que pareça, e é muito triste isso, é os ciúmes e a inveja. Nós, como cristãos, podemos até encontrar muitos outros cristãos que vão dizer assim: na minha casa não tem isso, nós somos uma família abençoada, nós não temos esse tipo de problema. Que bom! E eu quero acreditar que não exista mesmo. Mas até irmãos têm ciúmes de irmãos quando é na hora da divisão da comida, na hora da roupa, na hora do material escolar. Marido e esposa, quantos que não estão competindo uns com os outros? Se um cresce, o outro quer colocar para baixo. Quantas e quantas vezes que nós não estamos vendo marido, mulher que brigam entre si numa disputa de poder incansável. Isso é ciúmes, isso é inveja. Que palavra feia, pastora, mas é real. É real. O que eu quero que vocês avaliem todo o período desse culto é: se Deus recolher alguém da sua família hoje, o que você fez por ela até aqui foi algo que valeu a pena? Foi algo que você tem que se orgulhar do que fez ou algo que será motivo de vergonha? Nós vemos que na Bíblia tem várias famílias que passaram por crises. Muitas mesmo. Se eu pensar bem, eu vou lembrar, começa com a família de Adão. Onde que surgiu? Os ciúmes, a inveja entre seus filhos. E o que acabou acontecendo? Caim mata Abel por ciúmes e inveja. E esse sentimento destrutivo foi onde começou toda a destruição que vem de geração em geração. Nós não vamos ver só na família de Adão, não. Se nós lembrarmos da família de Jacó, vocês devem lembrar, José despertou também os ciúmes dos irmãos, porque ele era o filho queridinho, porque ele ganhou uma túnica diferenciada, porque José tinha sonhos, e isso despertou a inveja dos irmãos. Os seus irmãos rejeitaram e pensaram na morte dele, mas acabaram vendendo José como escravo e foi para o Egito. E essas famílias, elas estavam edificadas na rocha. Vemos também, por exemplo, a família de Abraão. Sara, ela se precipitou quando foi no momento de dar um filho para Abraão, fez com que ele se deitasse com Agar e ela engravidou. E depois Sara, ela começa a sentir insegurança, ciúmes contra sua serva e acaba ordenando que Abraão mande embora com o seu próprio filho. Nós lembramos de mais uma, Ana. Ana, quanto sofrimento com Penina, ciúmes, inveja, humilhação. Mas Deus honra porque eram famílias firmadas na rocha. Todas essas famílias venceram os conflitos, estavam firmadas na rocha. E esse é o primeiro modelo de família. Mas nós vemos então o que? O primeiro modelo da família é aquele que é firmado na rocha. Olha só, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus. Quando nós estamos firmados na palavra de Deus, pode ter crise, pode ter discussão, pode ter ciúmes, pode ter inveja, porque nós estamos no mundo. Somos frágeis, somos fracos, nós somos falhos. E o mundo jaz no maligno e nós estamos no mundo, mesmo não sendo desse mundo. Então nós vamos ser atacados sim pelos ciúmes, pela inveja, pela contenda, pela murmuração, pelas enfermidades. Mas nós precisamos estar sempre atentos. Como está a nossa casa? Ela está edificada na palavra de Deus? Porque quem vive a palavra sabe que vai sofrer, vai passar por desafios, mas sabe que a palavra de Deus diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa somos sustentados por Deus. Seus filhos estão firmados na palavra? Seus filhos estão na presença de Deus? Talvez você tenha cometido algum erro. Sim. E o seu filho hoje não quer nem saber de ir para a igreja, não quer nem saber da palavra de Deus. Mas ele está vivo? Você está vivo? Então corre atrás do prejuízo. Conserta aquilo que foi trincado. Restaura o vaso quebrado. Você pode fazer isso. Muitos morreram, muitos já não estão mais entre nós. Mas se nós temos a oportunidade de consertarmos o hoje, nós não podemos deixar para depois. A chuva vem, o rio transborda, os ventos vêm e assolam a nossa família, assolam a nossa casa, mas quando nós estamos firmados na palavra de Deus, a nossa casa não cai. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. A nossa casa não vai cair, porque nós precisamos estar firmados na rocha. Eu sei que os nossos cultos não têm sido presencial e isso abala bastante. Mas, sinceramente, mesmo que não seja, a sua estrutura não tem que estar na igreja. A sua estrutura tem que estar em Deus. Nos tempos bíblicos não existia uma igreja para as pessoas irem. Eles tinham comunhão com Deus porque tinham comunhão com Deus. Eles falavam com Deus porque falavam com Deus. Não dependia de um pastor levar a palavra. Existia amor, existia fé, existia confiança num Deus. O povo ao longo do tempo foi se perdendo, foi saindo para cá, foi saindo para lá, mas sempre havia um resgate. E eu creio que o Senhor está trazendo essa oportunidade hoje para vocês pensarem nisso. É tempo de voltar para Deus. É tempo de voltar a orar. Talvez os seus dias não tenham sido tão bons, mas o que você tem feito dos dias ruins? Você tem louvado a Deus, agradecido a Deus, mesmo das dificuldades? Um modelo de família é aquele que está firmado na rocha. Rocha significa resistência, durabilidade, persistência, firmeza, estabilidade. O projeto de Deus para as nossas famílias é que elas tenham a qualidade da rocha, que elas tenham resistência diante das dificuldades, firmeza, estabilidade, mesmo que
tudo vire de ponta cabeça. Mesmo que a enfermidade e a morte venham sobre eles, que ali a palavra de Deus esteja à frente de tudo. Mas por que será que casamentos acabam, famílias não duram, não resistem? Por quê? Porque não estão firmados em Cristo. A palavra de Deus diz que em Deuteronômio 32, diz assim: dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Essa é a palavra de Deus. Dai graças, agradece a Deus porque Ele é a rocha. Encontramos mais uma informação muito importante na palavra de Mateus, capítulo 7, versículo 24, e também no 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa que não caiu porque estava sobre a rocha. Quando somos expostos às dificuldades, nós temos que saber: nossa família é projeto de Deus. A primeira coisa que o Senhor fez foi criar costela de Adão, uma mulher, e deu uma ordem: multiplicai. Família. A família firmada em Cristo, ela é forte. É o projeto de Deus. A família que é projeto de Deus, ela passa por lutas, mas não desanima. O que você tem vivido? Tem tido discussão? Tem tido desemprego? Eu não sei o que você tem passado. Mas família é muito importante para Deus. Então valorize assim como Deus te valoriza. Olhando hoje para a realidade da sua família, da sua casa, dos seus filhos, dos relacionamentos que existem dentro do seu lar, do ambiente de convivência, e eu vou além, a família do trabalho, a família dos estudos, a família da igreja. Você acha que você está firmado na rocha? Porque a palavra de Deus deixa bem claro que quando o muro de Jericó foi para cair, a prostituta estava lá. E como ela cria em Deus, a família dela foi salva. Então hoje eu quero falar com você. Você está firmado na rocha para que você seja a rocha dentro da sua casa? Ou suas palavras têm sido de murmuração, de lamento? A palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Pensa comigo. E hoje, essa pessoa que você está incomodado dentro da sua casa, for recolhido para a glória, como você vai ficar? Será que vale a pena essa falta de perdão? Será que vale a pena essa mágoa guardada? E torno a dizer, nós temos famílias que são famílias de sangue e temos família do coração. Estas nós encontramos nas escolas, nos trabalhos, dentro da igreja. Você está bem com todos eles? Você está realmente bem com todas essas pessoas? Ou tem alguém que te feriu, te machucou profundamente e você guarda uma resistência, um rancor, uma falta de perdão? Como está a sua vida? Está edificada na rocha ou está na areia? Nós temos um segundo modelo de família, que é aquela que é firmada na areia. A palavra de Deus diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será comparado ao homem insensato. Presta bem atenção, a um homem insensato. Será que sobre a sua vida tem insensatez? O homem insensato que edificou sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando diz que a casa está sobre areia, significa um símbolo de incerteza, de inconstância, de instabilidade. Mas o que a areia representa para a família? A areia é a falta de Deus, do perdão, é a ausência da comunhão, da oração, é a ausência da comunicação, do diálogo, é a intolerância, é os ciúmes, é a competição. Não permita que a sua família seja destruída. Areia é aquela coisa do tipo, eu acredito em Deus, eu falo com Ele o dia todo, mas eu não tenho tempo para dedicar uma oração para Ele. Areia é você sentir que é de Deus, mas usar palavras torpes no seu dia a dia. É murmurar, é falar contra o seu líder, é se levantar contra o seu pastor, contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra os seus pais. Areia é a instabilidade, é a ausência da oração, da comunhão. Essa é a areia, aquela que a gente nunca sabe aonde que nós estamos. Porque na areia, quando você pisa, você nunca sabe se vai afundar o pé ou se vai ficar ali. Não permita que a sua família seja destruída. Mas eu lembrei agora de uma outra família, a família de Jó. A família de Jó estava completamente destruída, ela estava no fundo do poço. E não era por falta de oração, não era por falta de comunhão, porque seus filhos tinham comunhão. Não era por falta de oração, por falta de jejum. Não era, mas aquela família foi também destruída, foi também tocada. Mas ali tinha um propósito. Deus estava dizendo, eu posso restituir tudo. Talvez hoje você diga assim, mas a minha família já foi destruída. Não tem mais o que fazer. A família de Jó já estava destruída. E ele, enfermo. Como muitas e muitas pessoas ficam também quando perde a família, quando sente que perdeu o controle. Jó estava tão desesperado que 16 vezes ele pergunta para Deus, por quê? Por que estou sofrendo? Por que eu perdi meus filhos? Por que minha dor não cessa? O Senhor não me mata? Por que o Senhor não responde às minhas orações? Jó lança para Deus mais de 30 vezes a sua queixa amarga. Ele abre o seu coração, ele extravasa a dor. Ele espreme as suas feridas e chora as suas mágoas. E sabe o que Deus fez? Nada. Deus permaneceu em silêncio, porque Deus não queria falar naquela hora. É assim que Deus age. Ele sabe o que é melhor para nós e Ele vai agir na hora que tem que agir. Mas cabe a nós tomarmos decisões. A mulher de Jó, vendo tudo aquilo, ficou tão revoltada e pediu para o seu marido amaldiçoar e morrer. Os amigos de Jó então vieram para consolar e começou a fazer um monte de acusações falsas, dizendo que ele estava sofrendo por causa dos seus pecados. Aquela família estava num nevoeiro tão denso, estava precisando de um avivamento. E foi aí que no meio das trevas, da dor, surge uma luz de esperança. E do caos brotou a restauração.
Do deserto que eles estavam vivendo, veio uma fonte de esperança que começou a jorrar. Deus se revelou a Jó. Mostrou-lhe sua soberania e o seu controle sobre todas as coisas. Assim, Jó compreendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. A vontade de Deus nunca é frustrada. O sofrimento de Jó, em vez de endurecê-lo, levou para mais perto de Deus. Aí que é o problema, muitas vezes quando as lutas vêm, a pessoa se afasta de Deus, sendo que na verdade, na hora que as lutas vêm, é a hora que mais nós precisamos agradecer a Deus pelos dias bons que vivemos antes e agradecer a Deus porque provavelmente coisas melhores virão. Deus transformou toda aquela maldição em bênção. E tudo que o diabo tomou de Jó, Deus trouxe de volta. Deus restaurou os bens. Ele ficou o dobro mais rico. Seus negócios prosperaram, seus empreendimentos aumentaram. A bênção de Deus o enriqueceu. Deus restaurou a saúde. Deus curou de todas as suas enfermidades. E a Bíblia ainda diz que ele viveu mais 140 anos e viu sua descendência se prolongar na terra. Deus restaurou seu casamento. Lembra da mulher dele amarga, revoltada? Foi curada por Deus e olha, ela deve ter ficado uma gata, porque eles tiveram uma linda história de amor e fizeram mais 10 filhos. Jó, então, passou a ter 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. O detalhe é que agora suas filhas eram consideradas as mulheres mais bonitas do Oriente. Satanás tentou destruir Jó, mas esse saiu da crise mais fortalecido, mais rico e mais perto de Deus. Você tem o livre-arbítrio. Deus, Ele te deu essa liberdade de decidir o que você quer. Amargurar a vida, viver em crise, sofrer? Ou você quer viver o que Deus preparou para você? Hoje, Deus quer fazer um milagre na sua vida. Se tem alguém que você precisa muito perdoar, perdoa. Se tem alguém que te feriu, reconsidere. Feridas são cicatrizadas pelo tempo. Feridas são curadas pelo bálsamo que vem do Senhor. Não vale a pena. Não vale a pena guardar rancor. Não vale a pena pensar em desistir. A vida é boa e dias melhores estão por vir. Deus quer fazer um milagre na sua família, na sua vida. Se você está vivendo em crise, mas confia em Deus, então para de murmurar, ora, te entrega. Esteja certo que o milagre já está a caminho. Deus quer restaurar suas finanças. Deus quer salvar os seus filhos. Ele pode curar suas enfermidades. Ele quer abençoar o casamento, reconciliar vocês com aqueles que fizeram sofrer. Sim. Você acha mesmo que Deus, Ele quer que você passe a sua vida magoado com pessoas? Não, Ele quer que você se reconcilie. Ele quer que você recomece, que você tenha força. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia que Deus fez para o louvor da glória dele. Agora, só tem uma coisa que você pode fazer. É tempo de avivamento para sua família. A palavra de hoje foi bem curtinha mesmo. Estou fazendo na minha limitação, mas eu precisava passar para vocês que a vida é curta demais. É um sopro. Eu estou aqui, amanhã não estou mais.
E aí? O que eu quero deixar de herança para os meus filhos? Dinheiro? Bens? Não. Eu quero deixar para os meus filhos um testemunho de fé. O que você quer deixar para os teus filhos? O que você quer deixar para essa geração? Você pode guardar, você pode ter somas e mais somas de dinheiro, mas o seu maior exemplo é a fé. Seu maior exemplo é dizer: eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que dias melhores virão. Se tiver alguma coisa prendendo o teu coração nessa noite, eu clamo a presença de Deus para que Ele venha trazendo cura, restauração, refrigério. Pai, em nome de Jesus, olha no mais profundo da vida do teu filho. Eu sei, Deus, que é o Senhor que está fazendo nessa noite, porque eu hoje não tenho a menor capacidade de estar aqui, Pai. Mas eu sei que o Senhor está agora, tocando no mais profundo dessa família, Pai. Restaurando, curando, libertando. Ah, Deus, faz de novo, Pai. Devolve o primeiro amor. Faz de novo, Pai. Restaura a fé. Faz de novo, Pai. Restaura os sonhos. Faz de novo, Pai. Restaura o tempo perdido. Eu entrego, Senhor, a vida de cada um diante do teu altar, porque eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais além do que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. Abençoa, Senhor, cada detalhe dessa vida. Abençoa cada uma das necessidades. Supre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a sua semana. Que o seu Senhor abençoe seu domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E em nome de Jesus, no próximo domingo estarei bem, estarei com vocês. Mais uma vez. Em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de cada um. Até a próxima.